Pessoal, eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? Aí depois das dicas do Unidigital, nós voltamos à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Ó, Use pai, o tá vendo AVA. aqui agora, Ele ó. é o seu Vai canal brincar lá direto pra com a frente, equipe. lá. Você Vai. faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Gabriel. Pessoal, só compartilhar a tela aqui. Pessoal, aula passada, né, a gente iniciou com leitura e interpretação de desenho, tá? Eu estava levantando aqui as notas, tá? Lembrando que esse módulo aqui ele tem 4 disciplinas. Daí eu estava olhando aqui algumas notas aqui, eu tinha esquecido de algumas FOs, tá? Aí Luiz Felipe. eu tô postando aqui as notas aqui, e aí eu vi que alguns não enviaram. Porque provavelmente alguns de vocês iniciaram em eletricidade, né? É possível, né, você entrar no curso com eletricidade correndo, tá? Então, se alguém esqueceu, tá? O monitor de vocês aqui tá falando que é aquele, mas é outro monitor, tá? Eu vou providenciar aqui para ser o monitor aqui correto, tá? Não é essa monitor aqui, não. E ele vai entrar em contato com vocês e vai orientar nessa questão aí. Vocês retornem. Quem ainda não enviou todas as atividades aqui, ó, não esquece de enviar de eletricidade e de comunicação oral e escrita. Aí eu estava fazendo um levantamento agora há pouco mesmo, antes de começar, tá? E aí eu já deixei tudo aberto, como o monitor ainda não é mais aquele aqui, eu, eu já deixei aberto nas UCs anteriores a recuperação, tá? E deixar aberto o envio das atividades, tá bom? Aí quem ainda não enviou, né, ainda tem a oportunidade de enviar, porque esse módulo aqui, ele acaba, deixa eu só confirmar aqui. A última UC é de 11, o final, né, de 11/9. Ó, a gente começou, né, semana passada aqui, vai terminar no final desse mês aqui, ó, 24/8. E aí depois, essa daqui ela é bem rápida, tá? Essa UC aqui, ó. Dia 25/8 até 11/9, né? No iniciozinho do mês de setembro aí. Então, do dia 14 até o 23 é esse período aqui de recuperação barra matrícula. Então, eu peço para quem ainda não enviou eletricidade, comunicação oral escrita, enviar o quanto antes, tá? Porque do dia 11, mais ou menos, deixa eu ver, 11/9 vai dar. 11/9 vai dar na sexta-feira, então provavelmente vai ser a última
última aula aqui de QSMS, o ideal é que vocês enviem até no mais tardar na quarta-feira, tá? A Para quem está seguindo o curso certinho, né? De leitura, o de QSMS aqui, tá? Então não esquece, pessoal, porque depois que encerra o módulo, e daí, né? Dependendo da quantidade de disciplina que você fica, ainda dá para você ir para o próximo e dever outras aqui, tá? Mas não são todas aí. Então, tomar cuidado nessa questão aí. E aí, realmente, eu vi que tinha algumas FO de eletricidade e comunicação que ainda não postei, tá? Aí eu vou postar aqui, tá bom? Agora, retornando aqui, hoje, a última aula, né? Eu passei o material extra de a NBS 5410, né? E a 5444, que é fundamental para vocês, né, entenderem aí a atividade. A gente comentou sobre o fórum, eu acho que o fórum eu não. Geralmente eu faço um comentário, ó, o Judeci já respondeu aqui, beleza. Eu não coloquei o comentário aqui, geralmente eu faço um comentário, um resumo aqui, ó. Mas eu vou pôr um comentário aqui, acabar a aula aqui, eu já ponho ele aqui. O que fiquei devendo da aula passada. E hoje a gente vai analisar essa atividade aqui, A1, tá? Essa disciplina aqui, pessoal, ela é fundamental. Ela o que seria lá na engenharia elétrica, o chamado desenho técnico. Só que lá na engenharia elétrica, por ser 5 anos, a gente tem mais tempo, né? Então, geralmente a gente vai para o ateliê. Aí esse ateliê tem uma régua, tem a mesa lá com a régua paralela, né? Eu acho que, sinceramente, eu não sei nem se os cursos de engenharia elétrica atualmente têm essa fase do desenho técnico. Eu sei que para engenharia civil, né, e arquitetura ainda tem, né, porque é fundamental essa proficiência ali no desenho, mesmo hoje em dia com o AutoCAD aí, o Revit, né, os programas que estão mais presentes aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando eu estagiava, tinha muita empresa que ainda fazia o projeto realizando os cálculos em planilha ali, na hora que o projetista ia fazer ali o projeto, né? Sem usar programa nenhum, tá? O máximo que usava era o AutoCAD. E aí, para você, futuro eletrotécnico, né? Ou futuro engenheiro eletricista, é fundamental você olhar num projeto e entender aquele desenho, aquilo que está, né? Aquilo que está expresso ali na folha. Deixa eu só baixar aqui eu vou baixar aqui a situação de aprendizagem. Ela vai aparecer aqui. Beleza, já carregou. Vou trazer para essa folha aqui. Deixa eu apagar para não. Que essa pasta minha ela tá lotada. Aí você só volta quando ele tá no arquivo assim na própria página, ele carrega no mesmo navegador, tá? E se eu não me engano, acho que apertando com o scroll, né? Que é essa bolinha aqui, ó. Clicando com ela em cima, você abre outro navegador aqui, ó. Na hora que você clica com o Scrum, ele abre num local diferente aqui, ó. Quer ver, ó? Quando eu clico com o direito do mouse, ele abre aqui dentro. Mas com a bolinha, né? Dá um clique com a bolinha, ó, viu que ela carregou aqui. Mas aí é só você retornar, né? A página aqui e carregar o arquivo. Outra coisa, eles forneceram aqui a folha de atividades. Na verdade, aqui são duas opções, tá? Uma em PDF e outra em PowerPoint aqui, tá?
Antigamente era mais fácil fazer no PowerPoint, mas hoje em dia, né, você não precisa nem ter o pacote Adobe aqui, né? Aquele gratuito que a gente baixava antigamente. Você nem precisa mais ter ele aqui no computador, porque ele já vem. Você consegue em qualquer navegador da sua preferência aqui, ó. Como eu lido com muito navegador aqui, tem umas disciplinas aqui do pessoal lá de telecomunicação ou de redes de computadores. De vez em quando eu substituo um professor aqui, né? Já que minha especialização, quando você faz engenharia, você escolhe algumas especializações. Aí eu escolhi redes móveis, né? Porque estava na moda, né? Esse negócio de celular. Acredite, pessoal, eu vivi numa época em que não existia celular, hoje é tão comum, né? Então, tava na moda celular, aí eu falei, vou fazer essa especialização, né? Vai que esse negócio emplaca, né? E realmente emplacou. Todo mundo, né? Inclusive, até quem tem criança pequena aí, né? Já tem que comprar um celular para criança, porque tem muitas atividades, né? No novo paradigma aí do ensino, né? Que utiliza as ferramentas atuais, né? Como o celular, tablet, tá? Então, aí eu fiz essa parte de telecomunicação, né? Comunicações móveis, é, energias renováveis, né? Na época estava na moda placa solar, hoje em dia, né? Virou mato, né? Hoje em dia já está consolidado, só ainda não está consolidada a eólica, pelo menos aqui, né? Centro-Oeste. E também sistemas elétricos de potência, né? Porque é o básico. Sistema elétrico de potência é uma área que você, futuro eletrotécnico e o futuro engenheiro eletricista, se ele se especializar, ele nunca falta serviço, porque sistema elétrico de potência é básico, só que é um básico em que geralmente o aluno, né, tanto da eletrotécnica quanto da engenharia, ele demora a entrar em contato, porque porque o sistema elétrico de potência, ele tá forte, por exemplo, aqui o Senai, né, ele é forte o quê? Na indústria, né? Então, vai desde o predial ao industrial. Já o sistema elétrico de potência, ele é um pouco mais difícil, porque, assim, as melhores faculdades não têm infraestrutura própria para te fornecer um treinamento, né, uma aula decente em CEP, né, que é com S, né, o Sistema Elétrico de Potência. A única unidade que eu conheço, né, eu sou suspeito, mas realmente tem uma aqui em Goiânia, que é a do Ítalo Bolonha, e o que antigamente era um campo de futebol, hoje é uma subestação. Tem linha de transmissão, tem uma subestação de potência enorme lá, né? Isso tudo para ensino. Tem rede de distribuição, né? Eu já dei treinamento, inclusive nessa unidade lá na Vila Canaã, para os eletricistas de rede de distribuição, tá? O Senai tem um programa aí que é a concessionária, se o funcionário, né, que é eletricista de rede de distribuição, eletricista de linha viva, tem o interesse de fazer eletrotécnica, né? Ele consegue, né, subsídio para fazer esse curso. E hoje, pessoal, tá muito mais fácil você fazer um curso, né? Na minha época, ó, eu denunciando minha idade, na minha época era muito difícil. E também você tinha que ter alguém te bancando para você passar o dia inteiro, ou no curso técnico, ou na faculdade, né? Porque senão você não conseguia estudar, simples assim, né? Eu tive um colega quer dizer, tive não, né? Ele não morreu, ainda tá vivo, que ele fez engenharia elétrica comigo e tinha 60 anos na época, né? Que ele formou junto comigo. Só que ele já era, né? Ele já era empresário, já era eletricista aposentado da antiga Celg, né? Só que ele tinha um sonho de fazer e ele nunca teve a oportunidade de cumprir esse sonho,
porque, né, teve filho cedo, tinha que cuidar da família, né? E aí ele não tinha esse tempo, né? Tanto que os parentes dele falavam, um velho desse fazendo engenharia agora, um velho já fora, né, já feito já na vida, era o sonho dele, né? Então, e aquela história, pessoal, não sei se vocês já repararam, para tomar cachaça, né? Você encontra um monte de gente, né? Mas para estar aqui nesse horário, mesmo aí vocês online, ô fulano, né? Vamos ali assistir uma aula. Não, não vai dar não, minha mãe tá me chamando. Mas fala, vamos ali no boteco, eu pago sua cachaça, eu pago sua cerveja. Moça, a pessoa vai na hora. Então, aquela história, né? Você tá aqui porque você é uma pessoa que está buscando algo melhor para você, está buscando se profissionalizar, né? Então você tem que dar importância, né? E nesse momento aqui é um momento ótimo para fazer curso, porque tem essa flexibilidade, né? Aqui não tem chamada no EAD, né? E o que eu gosto sempre de falar nas disciplinas iniciais para os alunos, né? Não é obrigatório você estar aqui ao vivo, mas se você puder, né? Esteja aqui ao vivo para tirar dúvida, tá? Mas mesmo assim, não, eu não tenho tempo. Então reserve teu manual lá do aluno, você já deve ter dado uma olhada aí, né? Quando você fizer a aula inaugural, né? Lá no manual do aluno fala que você tem que reservar, eu não lembro quantas horas que era no dia, né? Para você estudar, né? Eu, por exemplo, nunca parei de estudar, não. Eu tenho engenharia elétrica, tenho engenharia, estou fazendo engenharia de software, sou engenheiro de segurança do trabalho, estou fazendo uma pós em educação, né? E aí, a maioria, esses dois últimos aí, a pós engenharia de software, é tudo EAD, né? Final de semana, né? Quando eu não estou numa aula inaugural, eu estou estudando lá. Sempre quando eu chego em casa, já o computador já fica ligado lá. Eu leio alguma coisa, estudo, porque é algo que você nunca vai perder, né? E é algo que multiplica. Você estudar, né? Você ajudar alguém é uma coisa que você divide e que, na verdade, você não fica com a metade. Você compartilha o conhecimento e você fica com 100% e a pessoa também, né? 100%. E é importante no exercício da profissão de vocês entender o projeto, olhar para um projeto, entender o que está acontecendo ali nos bastidores. Eu vou fazer aquela nossa pastinha de atividades aqui que eu havia esqueci de fazer, levar a situação para cá e as duas opções. Aí você pode fazer sua atividade, tanto faz você fazer aqui no PowerPoint ou no PDF, o que ficar melhor para você. Eu vou deixar aqui no separado aqui na folha enquanto a gente lê o contexto. Então, isso aqui é uma planta baixa. Na aula passada, né, eu mostrei para vocês, deixa eu até pegar emprestado aqui o livro lá da Elesita, né? A planta baixa, qual que é a ideia, né? É uma edificação em que você corta essa edificação no meio e é como se, ou se ela tivesse sem o telhado, né? Você tivesse voando aqui de drone. E aqui, essa edificação, né? Aí, quando a gente fala edificação, a gente pensa em edifício, mas não necessariamente, né? Um edifício de vários andares. Toda edificação é uma construção. Então, ela pode ser residencial, igual a residência ou apartamento que você mora, ou um comércio, né? Uma venda que você tem no seu bairro, um supermercado menor aí que você tem no seu bairro ou a indústria, tá?
Existem algumas indústrias aí que vê, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Vou fechar isso aqui que depois eu mexo com isso. Vou pegar aqui no histórico. Tá carregando aqui, pessoal, já começa. Fechar no histórico. Aqui, Ambev. Ó, isso aqui é um levantamento que eu fiz pro projeto lá de SPDA, né, o de supressão contra descargas atmosféricas da unidade da Ambev aqui de Goiânia, né, a antiga fábrica aí da Antártica, tá? Então lá, ó, você tem, né, esse prédio aqui que ele é térreo, né, administração, tá? Então você tem, ó, várias salinhas aqui que o pessoal da administração usa como, né, o próprio nome já diz. Tem esse prédio menor aqui e um galpão aqui que é o restaurante, né, o refeitório, né? Os banheiros aqui, o ambulatório. E aqui era onde ficava o invase, tá? O invase deles, que hoje em dia é só logística, tá? Eles retiraram a linha de produção aqui, tá? Então, essa edificação aqui, eles também têm uma estação de tratamento de água aqui, ó. Ela fica logo mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Ele vai bem, se desce por uma ruinha lá. É porque, por exemplo, uma fábrica aí de bebidas, né, refrigerantes, ela sempre, ela pega a água, né, do abastecimento, faz um tratamento próprio, né, para reforçar, e daí ela faz correções, né, dependendo do local, por exemplo, ali na Paraíba, em Pernambuco, a água, não sei se vocês já ouviram esse termo, ela é saloba. O que que é uma água saloba? É uma água, assim, eu não sei nem como é que é, é como se tivesse um sal, tá? E aí a água potável que tem lá, o pessoal faz muita aquela, eles retiram sal ali, inclusive a tecnologia, né? É aqui do Brasil, essa de retirada aí do sal aí da água do mar. Só que ela não fica boa para, né, para cerveja. Tem algumas cervejas que tem aquele lúpulo normal, né, que é o de cevada. Tem outras que tem um lúpulo de arroz, né? E aí você precisa de uma água com um potencial de hidrogênio ali, um pH, né, adequado. E aí, dependendo da localidade, essa água não fica boa se você misturar ela direto com a bebida ali, né? Então, você tem que fazer um tratamento ali químico, além de uma limpeza, limpar ela novamente, né? Fazer um equilíbrio ali de base de ácido ali para ela ficar, né, sem essa característica que, por exemplo, em Pernambuco, na Paraíba, eu nunca fui, mas eu tenho um colega aqui que é, e ele falou que a água lá é meio assim, tá? Ele disse que dependendo, se for lavar o cabelo,
Ele diz que tem gente lá, pelo menos em Pernambuco, né? Tem gente lá que às vezes vai lavar o cabelo, passa o shampoo, né? Passa o condicionador e o cabelo fica assim meio, não fica, fica parecendo uma bucha. Aí diz que tem gente lá que compra água mineral só para passar shampoo no cabelo, porque a água normal que sai da torneira, ela não deixa o cabelo, não fica com um aspecto bom, tá? Então, isso dependendo do tipo de indústria, isso atrapalha. Aí imagina, né, o tanto de circuitos e essa empresa aqui, ela, o maquinário dela é antigo e ele é o famoso, ele é o 110, né, que na verdade é 127 volts, né? Então você tem que bater o olho na instalação elétrica, né? Deixa eu pegar isso aqui que eu havia fechado aqui, né? E interpretar o que está acontecendo aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um posto de combustíveis, né? Aqui está o quadro de distribuição, ó. Você tem a medição, tá? Aqui é o desenho da medição, tá? Tem a proteção geral. Esse posto aqui, a carga dele não houve necessidade de um transformador próprio, tá? Então, ele vem direto da baixa tensão, né? Chega aqui na proteção geral, ele é trifásico, né, de 70 amperes, e entra nessa caixa aqui que chama mufla e separa, né, porque é uma loja, né, de conveniência e um posto barra oficina para troca de óleo ali. Então tem dois medidores de energia, né, dois clientes aqui separados. Então chegando aqui, né, e hoje em dia a instalação elétrica de baixa tensão está diferente. Por quê? Porque antigamente eu tinha um barramento de neutro e o barramento de terra separado aqui no quadro. Hoje em dia, esse barramento ele é um único, isso lá na medição, chamado de BEP, barramento de equipotencialização. Inclusive o neutro, ó, o neutro é esse azulzinho aqui, ó. Ele entra aqui, né, pelo ramal aéreo, é conectado no BEP, né, nesse barramento aqui, ó, que por sua vez esse barramento ele vai lá para a caixa de aterramento e vem para essa caixa aqui, ó. Com a haste, essa haste aqui é aquela tipo cantoneira, a mais barata. Inclusive, ó, as carcaças metálicas são aterradas também, ó. Antigamente era por fora, você passava uma cordoária por fora, hoje em dia é por dentro da caixa, tá? É, por que que proibiu passar por fora? Porque por fora você concorda que na hora que você coloca a caixa, você colocar por fora, você vai ter que chumbar, né? Passar uma massa aqui. Então, o pessoal, né, geralmente é um eletricista de redes que vai fazer a vistoria. E aí, como é que ele vai vistoriar algo que está escondido dentro da parede? Ele não pode quebrar. Aí, por isso que mudaram a regra, a cordoária fica aqui por dentro, no BEP, e o cabo de aterramento, né? Ele vai sair do BEP, e que, na verdade, o aterramento, pessoal, e o neutro, na verdade, são a mesma pessoa, eles têm a mesma identidade, né? É como se fosse o super-herói lá, tem o Superman, né? Quando ele combate o crime, ele é o Superman. Quando ele tá paisana de civil, ele é o Clark Kent. Então, o aterramento é a mesma coisa. Quando ele protege as pessoas, ele é chamado de terra. Mas, quando no circuito normal, ele é o neutro. Inclusive, o neutro e o terra estão unidos, né? Lá no transformador na rua, né? Vem da média tensão, depois converte para baixa. Tem uma ligação, que é a ligação, vocês vão aprender aqui, principalmente lá na UC de Instalações Elétricas Industriais, é uma ligação chamada estrela. E essa ligação estrela, o neutro que sai das três bobinas da ligação estrela, ele é aterrado.
tá? Então, na verdade, o neutro que a gente tem na rede, ele já é aterrado. Mas, professor, por que que eu tenho que instalar aterramento, né? Principalmente quando é uma indústria, quando é um comércio aí, né? Recomenda-se até na sua casa, né? Porque o aterramento, embora o neutro que vem lá da rua, ele esteja aterrado lá no poste, o ideal é que você, para proteger mais, você faça um aterramento, né? Esse estilo aqui de aterramento com o neutro e o terra junto lá na medição, ele é chamado, né, de TNS, o terra e o neutro comum. Aqui é o diagrama unifilar, ó. Inclusive, tem um elemento a mais que antigamente não tinha. É esse elemento aqui, ó, o DPS, o supressor de surto. Na verdade, esse supressor de surto ele é antigo, tá? Não esse modelo que tem na baixa tensão, mas esse equipamento é bem antigo. Na verdade, você encontra ele nos transformadores da rede de distribuição. E na rede de distribuição, o eletricista não chama ele de DPS, chama ele de para-raio de redes. Na verdade, o para-raio de redes ele também é um DPS, tá? É porque assim, para-raios, ele fica um termo, quando a gente fala para-raio, fica muito genérico. Porque o para-raio em si é o captor, né? Ou um terminal aéreo, que na verdade é como se fosse um aterramento só que virado para cima. Ou o captor Franklin, né? Aquele que parece um pé de galinha, né? Então, o aterramento aí, ele serve para desviar, né, um potencial elétrico, né? Se for um curto-circuito fase ou fase terra ali, né? Para você desviar essa energia, né? E também garantir que o neutro, por isso que o neutro do transformador ele é aterrado, garantir que o neutro ele seja neutro. Por que que chama ele de neutro? Porque ele não tem potencial elétrico. Mas se por algum motivo ele foi energizado, se ele tiver aterrado, essa energia que foi, né, inserida nele, né, que foi injetada nele, ela vai ser descarregada por terra, tá? Para o aterramento aí. Então, é importante você olhar para esse projeto aqui, né? Ó, vamos pegar esse escritório aqui, ó. A energia, ó, tá vendo lá do quadro de distribuição, ó. Dependendo da simbologia, ó, esse símbolo aqui, ele significa que ele está nesse quadro aqui, ó, e significa que ele está subterrâneo. Porque esse galpão aqui, esse troca de óleo, ele tem um pé direito duplo. Como assim? O que que é isso, professor? O pé direito duplo nada mais do que o primeiro, o térreo ali, né, e o segundo andar, o que seria o primeiro, já que a gente chama de terra, né, térreo, eles não têm uma laje sobre ele, então ele tem uma altura maior, justamente para quando eu colocar o carro aqui no elevador, né, e eu poder elevar ele, ele não bater no teto ali, tá? Aí tem essa construção, é como se fosse um mini galpão, né? Um, esse nicho aqui da troca de óleo. Aí, por ser mais difícil eu mandar os circuitos por cima, eu mando ele aqui por baixo, aqui no piso. Então, ele vem aqui, ó, já direto no interruptor, tá? E daí, ó, aqui já fica a fase, já sobe o retorno, tá? A fase está subindo por quê? Porque ela está indo para outro interruptor aqui, ó. Então, e esse circuito aqui, ó, é de iluminação. Geralmente, iluminação é uma circunferência. Aí depende, vocês viram que lá na NBR 5444, que eu compartilhei com vocês, tem um desenho lá. E eu confesso que a primeira vez que você olha ele assim, você fica assim meio reticente. Que vê, tá lá no finalzinho da norma aqui, ó. Você olha aqui, você dá vontade de chorar. Porque um projeto normal, tá certo que aqui é tudo preto e branco, né? A NBR, ela tem essa característica, né?
É tudo preto e branco, é pelo menos as antigas aí. Um projeto, ó, por exemplo, aqui ele tá escuro, tá? Porque a tela muito branca, ela atrapalha a nossa visão, principalmente se for míope, né? E daí, por padrão no AutoCAD, se você quiser, você coloca branco, mas o ideal é você colocar escuro para você conseguir, né, ter uma acuidade visual melhor aí, não ter um incômodo. Mas na hora que você imprime, o fundo fica branco e o desenho, que fica, nesse caso aqui, ficou um cinza, né? E aí o projeto, quando eu preparo ele, né? O que quer dizer preparar? Eu pegar essa arquitetura aqui, ó, tirar todo o elemento de cota. O que que é cota? As medidas, né? As medidas que geralmente vêm num projeto. Daqui a pouco eu pego aí um exemplo de um. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho. Ah, ó, tem esse aqui do Labitec. Isso aqui é de um laboratório ali da UFG aqui, ó. Lá do laboratório lá de Engenharia Civil da Universidade Federal, ó. E aqui, ó, aqui tá o arquitetônico, o produto bruto, né, que você recebe. Não é só a planta baixa. Você recebe a planta baixa e as cotas, que são essas medidas aqui, né? Então, esse local aqui que ele chamou de cápsula aqui, né? Ó, ele tem 2,68 m por 2,98 m, né? E aqui, ó, tem um local, tem um piso, esse piso aqui provavelmente ao laboratório de durabilidade, onde faz ensaio lá de concreto, alguns ensaios químicos, ó, laboratório de química. Geralmente esse tipo de laboratório ele tem ladrilho, né? Esse ladrilho é igual o ladrilho da cozinha ou do banheiro, né? Geralmente ele tem esse ladrilho para impermeabilização, que pode cair algum produto ali, algum material, né? E geralmente ele é impermeabilizado. Então aí mostra tudo, ó, o projeto arquitetônico bruto, né? Ele mostra, deixa eu ver se tem o nível aqui. Deixa eu aqui no pavimento superior aqui. Até que nível não tem, mas eu mostro na folha de tarefa nossa aqui. Então, na hora que você olha num projeto desse aqui, dá até depressão, porque projeto elétrico ideal, ele tem, vocês estão vendo que a arquitetura, ela é toda cinza e é um cinza apagado de propósito, para o que que fica evidenciado aqui, ó? A tomada do chuveiro, ó, circuito 4, a potência é de 4.400 watts, né? Aqui eu tenho um interruptor, ó. O interruptor geralmente ele fica do lado da porta, do lado oposto à abertura, à folha da abertura. Isso aqui indica que a porta ela fecha, ela tá fechada aqui, né? Tem o ferrolho de abrir ela aqui, né? Ela abre nessa direção. Então, a lógica é você colocar o interruptor aqui, né? Porque se você colocar desse outro lado, fica atrás da porta, né? E fica difícil. Você vai ter que entrar no ambiente aqui escuro, né? Abrir a porta e acessar o interruptor aqui. Então, existe toda uma lógica que ela é meio que implícita, né? Mas é bom a gente falar de forma, né? De forma clara aqui, né? Entendi, professor. Então, essa disciplina é para gente entender essa simbologia que tem num projeto, né? Começando pelo arquitetônico e depois indo pelo elétrico. Esse projeto aqui, ele parece meio caótico, tá? Mas se você observar, parar e observar ele bastante, ó, existem uns elementos. Na verdade, aqui tem vários projetos aqui. Aqui não tem só um, não, ó. Tá vendo esse daqui? Que está no teto, que tem um símbolozinho de uma. Parece ser um alto-falante, né? E na verdade é. Isso aqui faz parte de um circuito de sonorização. Casas de alto padrão tem isso, né? Você pega e coloca caixa de som, essas JBS, Harman Kardon, né? E aí você coloca numa área gourmet, por exemplo, para
E aí você liga hoje em dia na Alexa, né? E aí coloca para ela, né, para tocar a música ali no ambiente. Antigamente era mais utilizado, por exemplo, em hospitais, né? Para você, né, lá da central, chamar o médico, né? Hoje em dia tem celular, né, e tal, só mandar uma mensagem que o cidadão aparece lá onde precisa. Doutor fulano de tal, favor comparecer, né, na traumatologia, urgente, não sei o quê. E aí ele vai. Então tem vários projetos aqui, ó. Tem de sonorização, tá? Tem até projeto, pela idade desse aqui, ó, tem até projeto que pode ser interpretado como telefônico ou pode ser interpretado como cabeamento estruturado, ó. Esse daqui, ó, tá vendo esse triângulo ao contrário? Ó? O triângulo aqui com a base maior aqui para a parede é a tomada, né? Isso aqui é uma tomada baixa. Esse projeto aqui, ó, o projeto perfeito, né? Por exemplo, essa tomada aqui, ó, tá numa nomenclatura boa. Ela mostra o circuito, que é o circuito 6, né? Ou seja, o sexto disjuntor aqui, ó, vamos pegar o diagrama, isso aqui é da loja, né? Então, o circuito 6, ó, tomadas, departamento, loja, né? Então, esses circuitos 6 são tomadas, ó. São tomadas variadas que ficam nessa loja aqui, tá? E aí elas podem ser no rodapé, pode ser em meia altura, tá? Aí quando geralmente você tem ela ao contrário, ou é aquele RJ11, tá, para telefone, que hoje em dia, né, a última coisa que você faz é usar um telefone, principalmente fixo, né? Hoje em dia, nem o telefone fixo ele é mais igual era antigamente. Na verdade, o telefone fixo hoje, ele é VoIP, a tecnologia Voz sobre IP, tá? Por isso que hoje é tão barato uma ligação. Se você acha que a ligação hoje é cara, antigamente era extremamente cara. Não era qualquer um que tinha um telefone em casa. Hoje em dia, se você perder sua carteira de identidade na frente de uma loja da TIM, de repente você arruma um celular da TIM, uma linha de telefone. Antigamente era caro. Você pagava caro porque a infraestrutura, né? Antigamente até o telefone ficava ocupado, hoje em dia não fica. Ele fica em espera, mas ocupado ele não fica. Então, o RJ11 ou o RJ45, né? Que é o ponto de rede cabeada. Geralmente, o 45 aí, que é o mais comum, né? É para rede metálica, tá? Existe uma rede, mas aí você faz só para laboratório, né? Ou se você quiser fazer, né, um laboratório aí de redes pessoal em casa, você pode utilizar aquele conector de fibra ótica também, né? Para dar mais velocidade. Só que é bem mais caro e não é fácil você fazer emenda. Você precisa de uma máquina especial de fusão para você fazer essa emenda. Então, o projeto, você tem que ser capaz de olhar aqui, ó, por exemplo, desse quadro aqui, ó. Desse quadro está saindo o circuito 6, ó. Está saindo a fase dele, está saindo um terra e está saindo um neutro. E ele está alimentando essa tomada aqui, tá? Aí, geralmente, em projeto, quando não está em cima do eletroduto, o desenho, você faz uma linha dessa aqui, que é uma linha de chamada, tá? Então, basicamente, né, na outra aula a gente vai discutir melhor. Aí, a tarefa de hoje aqui é você, de posse do arquitetônico, acho que eu até já abri aqui, mas eu achei que eu tinha aberto aqui. Mas vamos lá. De posse do arquitetônico aqui, deixa eu tirar aqui, tirar o menu flutuante que eu tenho aqui, é porque ele atrapalha. Eu tento clicar aqui, é porque vocês não vêem, só eu que vejo aqui. E ele atrapalha aqui. Então, e hoje em dia o ensino, ele mudou do que era antigamente. Antigamente você estudava muito,
mesmo sem entender, né, por que que você estava estudando, você fazia um monte de cálculo, um monte de equação. Hoje em dia você tem as chamadas situações de aprendizagem, que é uma situação que poderia muito bem, desculpa, gente, tá acontecendo com você profissionalmente na vida real. Então essa construtora Opus aqui, né, é, ela faz projetos, né? E daí ela fala que tem o engenheiro João Carlos, pessoal rapidão, que só tomar uma água aqui, que Goiânia tá muito seca. E aqui fala, ó, que o eletricista Xavier, né? Aqui, ó, o engenheiro João Carlos, né? O eletricista encarregado e Pedro, para analisar uma planta baixa aqui. Primeira tarefa que você faz quando você está estagiando, comigo foi desse jeito aqui. Só que eles faziam diferente. Eles pegavam um projeto totalmente pronto, aí esse projeto você divide em várias pastas, o arquitetônico, depois a planta baixa limpa, né? O que que é a planta baixa limpa? Você tira todo o resíduo de medidas, de cotas aqui, ó, e tira todos esses vestígios aqui, ó. E tem aqui, ó, os cortes. Ó, isso aqui, ó, dependendo do projeto, o desenho difere um pouco. Isso aqui é o nível, ó, e está querendo dizer que esse piso está 10 centímetros acima do nível zero. Isso são as vistas, ó, cortes, né? Mostrando aqui o nível, ó. Por exemplo, isso aqui é o nível zero, isso aqui é fora do prédio lá do laboratório. Aí o nível mais 0,01, né? Ele tá 10 centímetros. E e no projeto civil, você tem que ser bem específico, por quê? Porque tem um projeto que chama projeto de drenagem, né? Na hora que geralmente o arquiteto, o engenheiro civil, ele faz o projeto, ele tem que pensar nos locais aqui. Por exemplo, a gente tem banheiro aqui, né? Onde tem o vaso e tem a pia aqui desse lavabo aqui, por exemplo. Daí ele tem que pensar, ó, na hora que a água cai aqui, se esse nível tiver, se esse piso totalmente estiver nivelado, né? Tiver, por exemplo, ou sob o nível zero ou todo em um nível só, o que que vai acontecer? Essa água aqui, ela não vai escorrer, ela vai empoçar até o cano encher aqui e não vai, né, para onde deve ir, né, que é o circuito lá de águas cinzas que eles chamam, né? Água cinza, a água que você utilizou, água da chuva também, tá? Que é a água que vai retornar direto para o esgoto. Então, eu preciso criar esses níveis, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa pia aqui, ó, tá no nível 10, dependendo onde está a caixa ali de junção, né, para descer a água, ela tem que ter um desnível, ou seja, do 10 centímetros indo para o zero, ou a caixa geralmente já não fica no zero, né, ela fica um pouco abaixo aqui do zero aqui, né, para ela ter um desnível, para ela ter uma rampa e ela descer, e aí você coloca uma inclinação também. Geralmente você faz uma inclinação na conexão ali, né? Para ela descer esse desnível, porque senão a água não vai fluir, né? Por gravidade de forma eficiente. Então, vocês já repararam, né, que existe muito, mas muito detalhe de projeto. E aí,
Deixa eu pegar aqui a descrição. E aí, o papel aqui, né? Por exemplo, o João Carlos, o engenheiro, né? E o Xavier, o eletricista encarregado, ele vê que o Pedro, ele é o seu paradigma. Professor, o que que é isso, paradigma? Essa é uma linguagem jurídica, uma linguagem da segurança do trabalho, para falar que é uma pessoa que executa a mesma função que você. Por exemplo, esse daqui, o Pedro, ele é um eletrotécnico, né? Ou é um eletrotécnico recém-formado, ou ele é um estagiário, né? Então, é como se você fosse o próprio Pedro, tá? E a tarefa que eles estão pedindo para ele fazer aqui, né? Eu já resumi nela aqui para vocês, é dele reconhecer esse projeto arquitetônico. Reconhecer como, professor? Vocês estão vendo onde tem essas caixas aqui, ó? Aí, por exemplo, aqui, ó, já mostrei vários padrões de projeto aqui, ó. Tá vendo que aqui o desenho tá um pouco diferente. Vou dar uma diminuída aqui. Ah, agora vai ficar bom. Isso aqui é o nível, ó. Nível ou elevação. Então, você tem que ser capaz de olhar para esse projeto arquitetônico, né? A gente começa do básico aqui, né? Entender que isso aqui é o nível, entender. Ah, não, professor, mas isso é óbvio, né? É óbvio, mas acredite, né? Eu não vou falar o nome não, porque senão ele vai pagar um mico. Você acredita que eu tenho um colega que hoje em dia ele assumiu a construtora, né? O pai dele é dono de construtora, obviamente, né? Ele herdou, né, e trabalha hoje. Mas assim, ele passou no curso só colocando o nome dele nos trabalhos dos outros. Ele fala que o nível dele de engenharia é muito fraquinho mesmo. Mas o que que ele é bom, né? Às vezes a gente tem que pensar o que que eu sou bom para fazer, né? Que habilidade que eu tenho? Ele é bom para fazer venda. Ele te convence a, né, vender, por exemplo, cachorro pegando fogo na feira. Ele te vende qualquer coisa, ele é muito bom. Então, né, se a pessoa tem um capital e é boa com vendas, né, ele fez o curso de engenharia mesmo só para o pai dele ficar alegre. Mas ele fez só colando mesmo. Ele mesmo fala, ele fala, pá, se não fosse os colegas lá da faculdade, eu tava no aço, né? Infelizmente, existe profissional assim, tá, pessoal? Mas enfim, né? Ele não assume os projetos, ele manda outro, ele contrata, né? Ele contrata um engenheiro, aí não vou fazer aqui que eu mexo com negócio. Inclusive, dependendo do seu nível, daqui a um tempo, né? Você vai ganhar mais dinheiro treinando outras pessoas, né? Ou gerenciando o próprio negócio, às vezes o seu capital, o seu retorno de investimento, seu ROI aí, né? Ele chegou no nível tão alto que você trabalhar, né? Igual o pessoal lá da roça fala, fichado, né? Ou seja, trabalhar no CLT já não te cabe mais, né? Às vezes você pode até trabalhar no CLT, mas você é bom com gerenciamento. Gerenciamento pode ser de projeto, pode ser de equipe. Eu conheço pessoas que são boas para falar com outras pessoas aí, para liderar grupos, né? Já eu conheço outras que são bons nos cálculos, mas na hora de apresentar um projeto, apresentar uma ideia, o cara treme na base, porque o negócio é ele e o projeto, ele e os cálculos ali. Então, tem profissional de todo jeito. E hoje em dia, o bom é a gente ter um equilíbrio, né? A gente ser bom no cálculo, você não precisa ser um Albert Einstein, um Leonardo da Vinci da vida, mas você ter né, um conhecimento razoável, né? E você também ter soft skills, né? Saber falar com as pessoas. Por isso que quando a gente estava lá em comunicação oral escrita, né? Eu até comentei lá sobre o livro lá do Dale Carnegie, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Então é importante a gente ter um equilíbrio aí para você ser um profissional mais completo, né? Qualquer coisa que pedir para você fazer, por exemplo,
eu vou mostrar para vocês lá na primeira UC, desculpa, pessoal, que vocês podem fazer laudo de tudo que se passa numa instalação elétrica, laudo de aterramento. Pessoal, mas não é só o engenheiro que faz, não, o eletrotécnico também pode fazer. Obviamente, o eletrotécnico ele tem uma atribuição menor, tá? O eletrotécnico, por exemplo, subestações, ele pode assinar, né, ser o responsável técnico até 800 kVA, né? Quando eu falo volt e ampere junto, é potência o quê? Total, né? Potência aparente. Já o engenheiro eletricista, não, ele pode fazer de qualquer carga que existir, né? Mas outra vantagem, você pode dar manutenção, né, dentro dessa carga aí, né? Dar manutenção em qualquer tipo de sistema que é de energia, até biomassa, né, que é geralmente mais da área do pessoal aí do agro, né, da química também, né? É uma mistura, né, química ali com, né, biologia, agro ali tem vários conhecimentos ali, né, a decomposição ali, né, de um material, aí cria aquele o gás grisul, né? Então, né, que o pessoal chama o gás do pântano. Então, qualquer tipo de implemento dentro do nível de, né, de tensão do eletrotécnico, né, e no máximo nível que é o engenheiro eletricista, qualquer, seja biomassa, é para gerar energia? É. Então você pode ser responsável técnico, tá? Então não tem essa história de que só engenheiro assina, o técnico não, né? Técnico também assina. E aí eu vou mostrar para vocês, inclusive eu tenho alguns laudos aqui que eu vou fornecer, né, para você já ir se acostumando, né? Porque assim, aquela história, não, o técnico na minha época, não, o técnico é bom para mão na massa, né? Montar um quadro lá de distribuição. Beleza. Mas se o técnico, além de ser bom, né, para pôr a mão na massa, montar, fazer as coisas, ele também ser bom para fazer laudo. Esses dias eu fui fazer o laudo de aterramento de um hotel aqui em Goiânia, tá? E daí a gente fez a vistoria, a gente foi lá, tirou foto, levou o equipamento, né? Geralmente você leva um termômetro. Esse equipamento, na verdade, ele é o quê? Ele é um ohmímetro. Ele verifica a resistência elétrica. Só que o termômetro, ele é mais sensível, tá? E é caro, viu? Dependendo da marca que você compra, o alicate da Stack, a última vez que eu vi, ele dá mais de 11 mil reais. Um da Minipa é 4 mil reais. Tem gente que aluga, né? Só para fazer o laudo, né? E tem gente que fornece ele para aluguel para outros profissionais fazerem um laudo aí. Então, você está vendo que você pode atuar com projeto, você pode atuar com serviço, né? Fazendo o serviço propriamente dito. Você pode fazer laudo, você pode ser responsável técnico pela vara do trabalho ali também. Você pode, inclusive, se inscrever na vara do trabalho. E aí, na hora que aparecer uma perícia lá, eles vão falar: Ó, eu estou precisando de um técnico, né? Tem aqui na lista que o Gildeci, tem o Anderson, tem a Jéssica, tem o Gladstone. Então, eles mandam uma intimação, mas essa intimação é a intimação que a gente quer receber, né? Perguntando se você quer pegar aquele laudo, né? Se você disser que sim, né? E, por exemplo, entrar em acordo, às vezes você não precisa nem fazer a perícia lá. Se entrar em acordo o reclamante com a reclamada, né? Se você já bateu o martelo, falou que vai fazer, você já tem um honorário ali que você vai receber. Antigamente você só recebia se a parte em que você era, né, se você era o técnico da reclamada ou do reclamante, a parte que vencia você recebia. Hoje em dia não interessa se for a sua parte que venceu ou a outra, né, desde que você faça o laudo lá e apresente, né, para o juiz, né, as evidências que você colheu e lá, beleza. Ó, já é um outro tipo de serviço que você pode fazer. Então, a atividade basicamente nessas caixas aqui, né? Isso aqui é o que? É o ambiente, né? O ambiente aqui, ó.
Então vocês vão aqui, ó, são, ó, deixa eu pegar um quadrado que tá próximo aqui, ó. Isso aqui são as medidas ou as cotas. Isso aqui, ó, as medidas, ó. Essa parede aqui tem 3,20. E outra coisa que eu quero que vocês já façam, por exemplo, está vendo esse salão aqui, ó? Esse salão, vamos supor que ele tem, sei lá, 4 luminárias aqui, ó. 4 luminárias com reator aqui, ó. Aí geralmente é assim, a nomenclatura quando é quadradinho assim, ó. Isso aqui é o circuito um, por exemplo. Aqui é a letra, sei lá, a letra A, né? E aqui, por exemplo, duas, né? Lâmpada tubular, sei lá, de 32 watts, né? Duas de 32 watts. E aí o projeto, né? Aí, por exemplo, onde você vai pôr esse interruptor? Ah, eu vou colocar ele aqui, ó, na entrada, ó. Aqui tem a recepção, né? Tem computador aqui, ó. É uma recepção, uma sala de espera, que é um banheiro. O interessante, ó, eu tenho um interruptor aqui, ó. E uma, sei lá, vamos supor que eu tenho uma lâmpada aqui, ó. Aí esse aqui, ó, circuito um, comando B, sei lá, 15 watts. B, aí você põe circuito um, ó, um, comando, e aí, ó, por exemplo, aqui, ó, uma sofá de espera aqui, ó. Que tal colocar a tomada? Você não precisa fazer o circuito por enquanto, não, tá? É só colocar os locais. A pessoa tem que fazer igualzinho que o senhor está fazendo? Não. Usem a criatividade de vocês, né? Ah, onde que eu vou colocar o interruptor, por exemplo, nesse lavabo aqui, né? Aonde que eu coloco a luminária? Qual que é a nomenclatura que eu uso? Ó, o exemplo é essa daqui. Então vocês vão reconhecer, ó, o nível, reconhecer, ó, que é uma porta, né? Ó. Geralmente esse símbolo aqui é da abertura da porta. Abertura porta. Aí, o que que é a tarefa? Professor, eu posso fazer igual o senhor está fazendo aí com a mesa digitalizadora? Pode, não tem problema não. Professor, eu posso imprimir e tirar a foto? Pode, não tem problema não. Pois não, Romênio, pode falar. Aí essa lista de material a gente vai aprender também ou não? Tanto de Não, fio, lista de esses trem. material por enquanto não. Ah, mas mais para frente vamos aprender. Sim, na verdade, eu já vou te passar a capivara já. Lista de Tá. material, antigamente a gente literalmente olhava lá no projeto e ia assinalando. Hoje em dia, os programas, por exemplo, tem um programa que eu usei ele na minha época, chama, até hoje ele está no mercado, chama AutoQI Lumine. Você seleciona aqui, por exemplo, ó, aí vamos supor, tem esse circuito aqui. Você clica com o direito do mouse, aí já tem lá o menu, lista de material. Aí na hora que você clica, ele além de pegar, uma tecla, 4x2, né, uma luminária tal, ele inclusive considera a altura ali do projeto, né, na hora que você configura. E ele ainda fala até a quantidade de fio utilizada. E aí no final ele te dá uma lista de quanto rolo de fio que você vai comprar e ainda qual que é a cor de cada um. A quantidade de metragem e a cor. Ah, não, então tá bom. Então tem Aí um programa já que já faz o é hoje, serviço. hoje em dia o pessoal usa ele automático mesmo. O que que a gente vai treinar mais aqui? É reconhecer essa simbologia, né? Que na hora, eu sei que tem projetos, por exemplo, essa simbologia que eu estou fazendo aqui, ela não é a única, não. Lá num projeto, deixa eu pegar esse daqui, ó.
Esse daqui, ó, ele ainda tem uma legenda falando tudo, ó, aqui, ó. Ó, luminária para uma lâmpada incandescente, de 40 watts ou 60, né? 220 no teto. Aqui tem as letras, né? Tem projeto que fala, ó, a letra A é a potência, a letra B é o circuito e a letra C é o comando, né? Onde fica a letra C aqui, ó. Aí ele mostra, ó, isso aqui é um outro tipo de luminária, esse daqui é um interruptor, né? Uma tomada aqui, ó, bem a 30 centímetros do piso, né? Essa daqui já na altura do interruptor, ó, 1,20 m. Essa daqui é tomada alta, né? Só que para ar-condicionado. Esse daqui é um ponto de força com aquele tampa cega, né? Furo central. E aí você põe o conector Sindel ou então aquele conector vago, né? Geralmente eu aprendi isso com um eletricista que eu estava ministrando aula na época para lá para a Celg. E aí ele falou assim, professor, tem um tal de conector vago aí, né? Aí eu corri atrás e descobri que esse vago, essa marca, ela é famosa em conexões industriais. Uma delas é essa aí que o pessoal utiliza para chuveiro. Aí aqui mostra, ó, aterramento, disjuntor a seco, ó, trifásico, bifásico, monofásico. Então todo projeto tem essa nomenclatura aqui para você saber a simbologia, né? E se você tiver dúvida, você olha nela, né? Para você reconhecer os elementos do projeto. Quando o projeto está cheio, né? Aí bate um desespero na hora, mas na hora que você vai lendo, você vai entendendo, ah, não, o neutro fica na lâmpada, desce a fase e sobe o retorno. E aí você começa a entender, né? Mesmo olhando esse desenho simples, imagina se a gente tivesse que desenhar tudo em 3D, né? Tudo perfeitinho. Esse projeto não ia ter fim, não. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a primeira tarefa. Faça o reconhecimento dos elementos da arquitetura, tá? Porque aí na próxima aula a gente vai intensificar no projeto elétrico em si, tá? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? O pessoal da outra sala já entrou aqui. Bom? Então tá. Vou parar a gravação, tá? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo, tá, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.